nossa cozinheira vai. A mesa já está posta, falta é a comida. Então eu vou dar tempo à nossa irmã e convidamos para alimentar o povo de Deus. Estamos muito gratos por ter aceito o nosso convite. Espero que a comida não seja feita ou cozinhada por mim, mas por aquele que conhece a minha fome, a tua fome, a nossa fome. Amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Seja um bom dia a todos. Essa preocupação do pastor foi a minha oração a semana toda, que seja o Espírito Santo falar aos nossos corações e não eu. E como confirmação, Irmão, e como confirmação da palavra, eu, desde os louvores, a oração que a diaconisa fez, a palavra que o pastor trouxe, pouco a pouco, a igreja vai ver que foi uma confirmação da palavra que Deus me trouxe para essa semana. O pastor disse que era para entregar o microfone até as 4 horas, então eu vou tentar deixar o Espírito Santo trabalhar. É brincadeira, o pastor é bem rigoroso no horário e eu espero poder cumprir, mas eu também não quero estar pensando no relógio, então, pastor, por favor, me lembre 5 minutos antes que eu tenho que entregar o microfone. Irmãos, talvez essa palavra, eu gosto de dizer, há uns 20 anos atrás, minha tia veio da igreja, ela congregava num lugar e eu em outro. E ela chegou me contando que teve um visitante na igreja trazendo uma palavra maravilhosa, uma palavra especial. E a palavra ela é simples. E era assim, ela falou, mas o que ficou gravado nesses 20 anos na minha mente, eu ficava pensando, é que aquele pregador falou assim: eu luto todos os dias pela minha salvação. E é dentro de mim essa batalha. Todos os dias nós lutamos pela nossa salvação. E é dentro de nós essa batalha. E essa palavra, naquele momento, ela não serviu de nada para mim, mas ela ficou ali martelando. Ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não fazia muito sentido. Mas aquilo de toda a pregação que minha tia contou, essa palavra ficou. E se passaram 20 anos até que eu fui viver um momento em que eu tinha que lutar diariamente dentro de mim pela minha salvação. O que eu quero dizer com isso? Que talvez o que eu vou falar para vocês hoje não seja para vocês. Talvez seja para vocês levarem para alguém que vai guardar essa palavra por anos e depois de anos, para quando estiver no meio de uma luta, ter um pedacinho dela guardado. Porque nem sempre a palavra é diretamente para nós. Mas talvez sim, talvez seja para vocês como foi também para minha tia, que ela também sentiu aqui. Amém? Eu quero convidar a igreja, então, a abrir as vossas Bíblias. Eu não sei como é que funciona, irmão Daniel, para projetar. Basta eu dizer o versículo e já conseguem. Obrigada. Então eu quero convidá-los a abrir as Bíblias em Efésios 6 e vamos ler do 12 ao 20. Enquanto o irmão projeta, eu quero lembrar que na semana passada, então nós vimos através de Daniel que a Babilônia ela tenta alimentar, não é, com os seus manjares, ela tenta nos trazer ofertas do mundo. E hoje o Espírito Santo ele vem nos trazer o porquê que o inimigo ele tenta tanto nos distrair. Por que ele tenta nos paralisar na nossa obra, na nossa caminhada? Por que ele tenta fazer com que a nossa mente fique cansada, muitas vezes vazia, e focada apenas no entretenimento fútil, ou mesmo no trabalho que nos cansa e nos traz em casa muitas vezes só para dormir? A gente não consegue muitas vezes pensar mais, não é? Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que o inimigo ele ataca as nossas mentes muitas vezes, porque ele sabe
quem você é. Ele sabe para onde que você está indo. E Ele sabe qual o decreto de Deus para a tua vida. Muito bem. Então deixa eu abrir aqui também. Efésios, vamos ler, eu vou ler um pouco corrido, capítulo 6, versículo 12 até o 20. Eu não trouxe meu óculos, eu tenho que dar um pouco de distância. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o 13. Porque tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firmes, ou seja, estai firme, mantém-se firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Paulo nos ensina ainda como? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Se Paulo pediu a oração da igreja, eu também peço para a igreja que seja em espírito de oração por essa palavra. Irmãos, então não sei se vocês lembram, o inimigo quer que você esqueça quem você é, para onde você está indo e o decreto de Deus para a sua vida. E são essas 3 perguntas que eu vou focar hoje nessa palavra. Então eu quero que você repita comigo. Eu sou professora, pastor. Sou professora de formação e fui consagrada na igreja para o Ministério do Ensino. Então eu vou fazer um pouco essa dinâmica pedagógica aqui com vocês. Repete comigo, então, por favor, igreja. Quem eu sou? Quem eu sou? Ok, eu sei, eu também fico sentada aí. Eu sei que a gente trabalha, é difícil muitas vezes, mas a minha função aqui hoje é ajudar vocês a acordar a vossa alma, para que o Espírito Santo possa falar o vosso coração e despertar, para que você saiba quem você é na igreja do Senhor. Então repete comigo, quem eu sou? Quem eu sou? Glória a Deus. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Mais forte, igreja, você tem que saber para onde você está indo. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Glória a Deus. E qual o decreto de Deus para mim? Qual o decreto de Deus para mim? Amém. Amém. Glória a Deus. Porque nós temos que lutar contra todas as hostes. E, irmãos, eu quero dizer para vocês que soldado não é forjado deitado na rede. Soldado é forjado na batalha. E é por isso que tu tens enfrentado muitas lutas, muitas vezes. As ansiedades, os medos, as angústias. É Deus trabalhando no teu coração e no teu dia a dia. Para te forjar e mostrar quem tu é. E a força que tu tem, a capacidade que tu tem na batalha. Amém, irmãos? Amém. Então, Gênesis 1 e 27, vamos ver então quem nós somos. Aleluia. Gênesis 1 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o formou. Então, meus irmãos, quem que você é? A imagem de Deus. A imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Tu consegue dizer isso em voz alta, irmãos? Consegue repetir num só coro? Eu sou a imagem de Deus. Está respondida a tua primeira pergunta. A verdade é que você não é a categoria do seu trabalho. Não é as pessoas com quem você anda. Não é a roupa que você veste.
Você é a imagem de Deus, do Rei do Universo. 1 Pedro 2:29. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Tu é a imagem de Deus. E nós somos o povo eleito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Nós fomos separados e escolhidos diretamente pelo próprio Criador. Não importa, irmão, a tua identidade espiritual, ela é do alto escalão celestial. Ela não é essa carne aqui na terra. Ela é do alto escalão celestial. Toma posse disso. Te apossa disso, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E como o pastor disse aqui, ela é inspirada por Deus, é o primeiro livro da humanidade. A próxima pergunta: para onde eu estou indo? Mateus 22:30, só a primeira parte do versículo, Jesus disse: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Nós estamos indo para o céu. Como nós seremos? Como os anjos. Grava isso, irmão. Grava isso. Em 1 Coríntios 6:3, não sabeis vós que havendo de julgar os anjos, é um questionamento, por acaso vocês não sabem que havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Daniel 7:18 e também 7:22. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. No 22, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O que é isso, professora? Eu não estou conseguindo fazer a ligação entre esses versículos. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que você está sendo preparado para ser juiz no tribunal celestial. Então, se tu quer saber para onde tu está indo, tu está indo para ser juiz no tribunal celestial. E depois do julgamento, você vai morar na terra prometida. Você tem autoridade sobre o mundo espiritual. Não deixa de ser confundido, não deixa que te confundam, que confundam a tua autoridade. Porque Deus, próprio Jesus disse, seremos como os anjos do céu. E a palavra de Deus, em Coríntios, Paulo diz que nós julgaremos os anjos. E Daniel confirma dizendo, foi dado um juízo aos santos do Altíssimo. Nós seremos como juízes. E é para lá que nós estamos indo, com essa função. E por isso nós temos que nos preparar aqui, através do estudo da palavra, através da nossa qualificação. Nem sempre numa universidade. Se pudermos, tomamos posse, porque são jovens. Por que não? Se Deus deu autoridade para isso. Busquem isso. Busquem entendimento em torno disso. E se vocês ainda têm dúvida sobre a autoridade que Deus deu, vocês, enquanto igreja, para nós, enquanto servos do Senhor, Deus fez tudo com o poder da sua palavra. É isso que eu quero dizer para vocês. Ele não colocou a mão em nada. Ele usou o verbo, que é o que a Bíblia diz, né? E formou. E no princípio era o verbo, não é? E aqui eu quero fazer também a ligação com o que o pastor fez a distinção do Deus do Velho Testamento e Jesus no Novo Testamento. Glória a Deus. Amém. Então a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo. E o que é o verbo, irmãos? É a palavra. A palavra. O verbo não é ação. É aquilo que a gente fala. E Deus disse, haja sol, haja terra, haja as plantas do mar, haja os animais. Não foi isso que aconteceu através do verbo, da palavra, do dizer, do haja. E tudo o que Deus disse, haja, se fez. Mas o homem Deus fez com a própria mão.
E ele não disse, haja vida no homem. É o valor. Ele não disse, viva você ali e domine sobre as coisas da terra. Deus pegou. Respira fundo comigo. Joga fora o teu ar. Agora que tu jogou fora o ar, ficou sem vida em ti? Não. Perdeu a tua força? Não. Foi isso que Deus fez. Ele pegou o que havia dentro dele e colocou no homem. E quando ele fez isso, ele também colocou o poder e a autoridade dele em nós. É um pouquinho. Ele não perdeu o poder e a autoridade dele ao compartilhar conosco o poder e a autoridade da palavra. É por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, como proferimos as nossas palavras. E é por isso que quando falamos, ora profetizamos. Toma posse disso, porque o fôlego de Deus está dentro de ti. Gênesis 2:7 diz: E formou o Senhor Deus do pó, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito da alma vivente. Em João 20:22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Foi o que Jesus fez com a igreja, com seus discípulos. Foi o que ele trouxe para nós, o sopro do Espírito Santo. Deus nos deu o sopro, o poder e a autoridade da sua palavra, e Jesus nos trouxe o sopro do Espírito Santo para que a gente possa andar com esta palavra, guiados através do Espírito Santo no nosso dia a dia. Mas para onde eu estou indo? Essa é a pergunta desse bloco. Marcos 11:23, onde Jesus diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Foi Jesus que disse. Esse é o poder do fôlego de Deus dentro de ti. Não é uma coisa que vem de ti. É Deus, é o sopro divino que Ele colocou em nós. E é por isso que nós temos esse poder, essa autoridade através do Espírito Santo e do sopro de Deus, de profetizar, crendo. Porque não devemos duvidar ao que Jesus disse. Então, meus irmãos, esse momento é uma escola temporária. É uma escola temporária enquanto estamos aqui, vivendo aqui. Nós estamos aprendendo para quando chegarmos o momento de sermos juízes. Porque para sermos juízes, ninguém julga com ignorância. Um juiz precisa de sabedoria, precisa da direção de Deus e precisa do conhecimento. E é este o momento que nós temos para nos preparar para isso. Eu tomei nota aqui de um testemunho que eu quero compartilhar com você, se você ainda tiver dúvida da autoridade que Deus colocou na sua vida. Eu estava em sala de aula, era uma turma de 4º ano. Nessa turma, geralmente são crianças de 11, 10 para 11, 12 anos, nessa idade. E a minha função naquele momento, naquela sala de aula, era trabalhar mediação à leitura. Então, eu contava histórias, trabalhava coisas para as crianças aprenderem a escrever, refletir sobre a escrita e tudo mais. E eu dava momentos para os meus alunos poderem falar deles, para eles poderem criar argumentos para poder expor isso no papel. E no momento que eles falavam deles, eles traziam os medos, as aflições. Eu tentava ir desconstruindo isso e fortalecendo, porque no meio na escola a gente não pode falar diretamente. Mas então eu trabalhava os medos, as angústias, as aflições, como superar as ansiedades, o que eles passavam em casa e como poderiam se comportar para poder superar aquilo com sabedoria. E nisso me traziam coisas tremendas que as crianças não são capazes de falar em casa para os pais. E um menino veio em mim e disse: professora, o meu irmão morreu, ele foi assassinado na minha frente. E desde que ele morreu, eu vejo um demônio atrás da minha mãe, todos os dias, dizendo que é para eu me matar, porque se eu não me matar, ele vai matar a minha mãe, ele vai matar a minha família. E, irmãos, as crianças, e eu disse: tu falou isso em casa? Ele disse: não, eu não falei, porque se eu
acreditar em mim. Aí eu chamei ele e eu expliquei isso que eu vou falar hoje para vocês. Irmãos, nós já vimos aqui, então eu disse para ele, eu quero chamar meu queridinho, para não dizer o nome dele. Meu querido, tu precisa saber uma coisa. Ele não tem nenhum poder sobre a tua vida. E por quê? Mas eu tenho medo dele. Tu não tem que ter medo dele. Quando isso acontecer, fecha os teus olhos, clama por Jesus, porque Jesus vem e combate ele se tu acha que tu não tem força para isso. E ele, mas professora, ele vai vir sempre. Se tu clamar por Jesus, ele não vai vir mais. Mas por que ele não tem poder, professora? Ele é grande, ele é forte. Porque se ele tivesse poder, ele te odeia tanto que ele está tentando confundir a tua mente, para que seja tu a fazer isso. Porque se ele tivesse poder, o tamanho do ódio que ele tem, ele já teria matado a tua mãe, ele já teria te matado, ele já teria te destruído. Mas ele não tem poder, ele só é feio, é horrível, é miserável. Mas tu é quem tem o poder, através da tua palavra, de dominar isso. Então tu fecha os teus olhos e clama por Jesus, e que Jesus vai te ajudar a combater ele. Ok, ele acreditou nessa palavra, eu fiz uma oração por ele, eu perguntei se ele conhecia Jesus, ele disse que já tinha ouvido falar. Então eu fiz a oração da conversão, que se o pastor permitir, eu quero fazer aqui na igreja no final. E a aula seguiu-se, depois terminamos, e passaram-se algumas semanas, quase um mês, eu chamei ele, vem cá meu amor, vem cá, conta pra prof, como é que tá aquela história que tu me contou? E ele disse, professora, deu certo! E ele, por que tu não me contou antes? Por que tu não me falou? Ah, ele estava esquecido. Mas eu fiz, e ele não veio, e quando eu abri o olho, ele não estava mais lá. E... Aleluia! Aleluia! E eu disse, ah é? Daí eu fiquei pensando, será que ele vai voltar? Eu pensei. E daí eu digo, eu tô segurando para falar o nome da criança. E daí eu perguntei ainda para ele, mas e com que frequência ele aparecia? Porque eu pensei, passaram-se algumas semanas, ele não vem mais, será que vai voltar? Com que frequência, como é que ele vinha? Todos os dias, professora. E olha, ele não tem vindo mais, desde a vez que eu fiz, não. E já faz mais de 2 semanas. Ele falou assim, eu, glória a Deus. Aí eu convidei, direcionei ele para uma igreja perto da escola, onde eu sabia que fazia um bom trabalho com os adolescentes, para ele ir, mas eu não sei se ele foi. Aí ontem, quando eu estava tomando nota desse, que eu gostaria de compartilhar isso com a igreja, aí eu fiz oração, então eu quero pedir oração por essa criança, para que Deus possa direcionar ele. Ele está lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, pastora. É de lá que eu venho. Para que a igreja também possa levar essa criança em oração diante do Senhor. E por que eu trago esse testemunho, irmãos? Para que a gente possa lembrar do poder que nós temos. Não importa a forma, não importa o quão poderoso os nossos inimigos pareçam ser. Nós fomos chamados para julgá-los depois. Nós seremos os juízes deles, é o que a Bíblia diz. E é isso que eles estão tentando nos confundir neste momento. Para que a gente não tenha essa autoridade e esqueça da autoridade que nós temos sobre eles e não eles sobre nós. Porque nós, é só nós, não somos anjos que carregam o fôlego de Deus dentro deles. Nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então toma posse dessa autoridade. E se tu ainda tem dúvida, ora para Deus tirar essa dúvida do teu coração. Porque Jesus disse, não duvideis. Amém. Aleluia. Hebreus, eu ainda estou em quem somos, para onde iremos? Para onde eu estou ali? Hebreus 1, 13 e 14, por favor, irmão. O versículo 13, então, ele fala sobre Jesus ser superior aos anjos. E o 14 fala sobre os anjos serem feitos para nós servir. Versículo 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? A nenhum anjo Deus deu essa autoridade, foi apenas a Jesus. E o 14 diz assim,
Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem são aqueles que hão de herdar a salvação, igreja? Ergue a mão aqueles que irão herdar a salvação. Ergue a mão, igreja, da glória a Deus, que tu vai herdar a salvação. Aleluia. Deus não está dizendo que tu vai herdar uma Ferrari. Deus não está dizendo que tu vai herdar uma mansão, um iate. Deus está dizendo que tu vai herdar a salvação e vai governar no céu junto com os anjos. Tu vai ser superior, tu vai ser juiz. Aleluia. A Bíblia diz que Hebreus, que os anjos são seres espirituais gloriosos e poderosos. Eles não foram criados para que nós os servíssemos. É exatamente o oposto. Eles são espíritos ministrados, enviados por Deus com a missão exclusiva de servir a favor de você e da sua família. Amém. Aqueles que são os herdeiros da salvação. Então, meu irmão, quando você sai de casa, cedo para o trabalho, com frio, às vezes cansado, você não vai sozinho. Deus designou anjos poderosos para estarem contigo, batalhando e te livrando daqueles probleminhas que tu não enxerga. Eu estou aqui em Portugal, estou sozinha e quase todo dia eu ouço a minha tia, minha mãe, alguém dizer: te cuida, meu amor, te cuida, tá? Mas tu te cuida, eu amei, eu me cuido. Mas não consigo, eu não dou conta. Então aquilo que eu não consigo me cuidar, fica tranquila, que tem um ser muito mais poderoso, é Deus que está me cuidando. Deus cuida da gente, a gente tem que andar pela fé, dando essa certeza no dia a dia. Então, meu irmão, agora repete comigo. Eu estou indo assentar-me junto a Deus para julgar os anjos. Eu estou indo assentar-me junto a Deus para julgar os anjos. É para lá que você está indo. Glória a Deus. E é por isso que o inimigo quer te impedir e quer te cansar no dia a dia. Tiago, só para confirmar mais essa palavra, já que eu tenho separado aqui, Tiago 1, do 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Aqui está dizendo que é para alguns? É só para quem vai na faculdade? É só para quem terminou o secundário? É só para quem sabe ler e escrever? Não. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Peça sabedoria. Isso aqui quem falou foi Jesus. Foi Jesus, aquele que estava lá no princípio, no verbo. O verbo é o próprio Cristo que estava lá. É Ele que está dizendo: Deus dá. Não é? Ele está dizendo que dá para todos, tem que pedir. Então eu falei semana passada, e essa semana eu vou repetir. Larga o telemóvel. Desliga a televisão. Eu sei que não é fácil. Eu mesmo tive que desinstalar o Instagram do meu telefone, irmãos. De tanto que eu estava assim, quando eu vi, eu pegava o telefone por nada e estava assim. Eu tive que deletar o Instagram. Eu tive que criar estratégias para superar isso. Porque o inimigo é muito astuto. Ele cria ferramentas para nos prender, para tirar, para nos concentrar em outras coisas. E eu não consegui. No dia, passava um dia, no outro dia eu estava instalando de novo o Instagram no meu telefone e estava olhando os vídeos de novo. E passava e eu desinstalava. E assim foi uma semana. Eu digo: peraí, minhas estratégias não estão dando certo. O que eu fiz? Olho fechado, mudei a senha, copiei, colei na outra, confirmei. Agora eu não sei mais a senha do meu Instagram. Então são estratégias. Não tá. Irmã Pamela, para mim o Instagram não me prende. Ok, amém, mas procura aquilo que te prende. É a televisão,
são séries. Não sei, os jovens hoje em dia jogam com aqueles no PlayStation, Nintendo, eu não sei se eu estou falando coisa de agora, no meu tempo, mas procura, você sabe o que te distrai. Você sabe o que te impede de estudar a palavra, de buscar mais as coisas de Deus. Pegue a mão que está entendendo essa palavra. Pegue a mão. Eu estou acostumada, eu sou da Assembleia de Deus, eu estou acostumada com um pouquinho mais de barulho. Eu estou acostumada com um pouquinho mais de... Glória a Deus. Efésios 13:10, também para confirmar essa palavra. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus, aquela que tu orou e pediu, seja conhecida dos principados e potestades, aqueles que tu vai julgar, nas regiões celestiais, por meio da igreja. E como o pastor diz, a igreja não são essas paredes, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E uma vez eu ainda tinha o Instagram, eu vi um videozinho muito engraçado, que era uma alusão a tudo isso. Se nós tratarmos isso aqui como igreja, e isso aqui nós tratarmos apenas como as pessoas comuns, não é? Jesus vai vir e vai levar isso aqui e deixar este daqui. Mas é aqui que Jesus quer levar. É a igreja, somos nós. E nós somos igreja aqui, somos igreja lá na escola, no nosso trabalho. Nós somos igreja quando estamos dormindo dentro da nossa casa. Nós somos o templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós não temos força. A gente diz uma palavra dura, nós temos que ter a capacidade de voltar atrás e saber pedir perdão. Desculpa, aquela hora eu fui tão má, eu errei, eu não quero mais ser aquele tipo de pessoa. Eu ainda acho que tu merecia ouvir, mas eu estou tentando ser uma pessoa melhor, então me perdoa pelo que eu disse. A gente tem que ter esse discernimento muitas vezes em casa de fazer isso. Por isso, irmãos, Eclesiastes 9:10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme a tua força, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O tempo de fazer, o tempo de se preparar é agora. Pastor, não esquece que tem minha visão. A terceira pergunta é: qual o decreto de Deus para a tua vida? Vocês lembram da terceira pergunta? Para as outras duas de janeiro, lembra das outras duas perguntas? A de janeiro é de Cabo Verde, pastor. Ela até é convivendo com brasileira e agora está quase brasileira. Então, quais são as outras duas perguntas, igreja? Quais eram as três perguntas? Glória a Deus. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Então, essa pergunta eu vou responder um pouco mais brevemente, só na Bíblia, mesmo que é para não exceder no tempo. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus fez para dominar, com poder e autoridade, e te abençoou em tudo. Isso não era só para Adão. Não é só em Adão que existe o fôlego de Deus. É em nós, na humanidade. Amém. Deuteronômio 28:8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Ele te deu tudo planejado desde o princípio. Te apega nas Escrituras, no poder da fé. Profetiza para a tua vida. Usa o poder da autoridade que Deus te deu, da palavra,
Profetiza para a tua vida, para a vida da tua família, daqueles que tu ama no teu trabalho, daqueles que te importunam. Lança palavras de bênção para profetizar, para que aquela pessoa se converta, se transforme e que haja o agir de Deus na vida dela. E toma cuidado com aquilo que tu fala. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus te deu o domínio sobre a terra e tudo que nela é. Não deixe que nada, nem ninguém confunda a tua mente, te distraia. Não deixa nada, nem ninguém implantar a ansiedade, o medo, a angústia, para te fazer esquecer do poder de Deus na tua vida, do poder que Deus te deu. Filipenses 4, 6 e 8. Não andeis ansioso por coisa alguma. Esse eu quero ler aqui diretamente da Bíblia. É mesmo para finalizar. Consegue projetar, irmão? Filipenses 4 e vamos ler do 6 a 8. Não esteja, eu vou ler aqui que eu estou mesmo sem óculos, para mim é melhor. Amém. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através do quê? Oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. O que é para a gente fazer quando nós estivermos ansiosos? Paulo está trazendo aqui o segredo para nós controlarmos a nossa ansiedade. E toda vez que eu leio na Bíblia a palavra verdadeiro, verdade, eu só consigo pensar em Jesus. Porque foi Ele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então Paulo está nos dizendo aqui que é para pensar em quem? Em Jesus. Quando estivermos ansiosos, é por Ele que nós temos que clamar. Jesus, eu estou ansioso, tira de mim esse sentimento, porque esse sentimento não vem de ti. A tua palavra diz que isso não é de ti. Não permita que o inimigo acesse os meus pensamentos, acesse o meu coração e me coloque em ansiedade, porque isso não me pertence. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Dê graças a Deus em tudo que tu fizeres. Em tudo dai graças. Eu estava contando essa semana para a Aline e para o Lucas, e eu quero agradecer muito a vida de vocês e por vocês estarem aqui hoje, ter aceitado o convite. E eu estava contando uma situação em que bateram no meu carro, e eu desci do carro dizendo graças a Deus. E o motorista atrás, o que ele estava errado, ele chegou a pensar que eu tinha provocado um acidente, de tão porque eu desci dando graças a Deus. Mas, irmãos, eu aprendi há 1 ano e pouco atrás, muito recentemente, a dar graças em tudo. Porque quando a gente tem um problema, que o inimigo vem e traz aquele problema para a tua vida, e tu coloca Deus ali, ele não tem coragem de permanecer. Então, quando tu dá graças a Deus por aquilo, tu está colocando Deus naquele problema. E o inimigo bate em retirada. E Deus te dá estrutura para suportar aquilo. Então, irmãos, eu quero que você repita comigo o decreto que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Deus decretou que nós devemos dominar, porque foi isso, o decreto inicial lá em Gênesis. Dominar com fé, poder e autoridade. Então, o decreto, agora tem que ser alto, por favor, porque eu estou vendo gente um pouquinho assim já, não é? Então, o decreto de Deus para a minha vida é dominar com fé, poder e autoridade. Qual é o decreto de Deus para a tua
vida? Dominar com fé, poder e autoridade. Eu sei, irmãos, eu também sento ali, eu já falei, a gente fica meio cansado, fica sempre na mesma posição. Vamos falar para a nossa alma ouvir, para não esquecer. E para amanhã tu poder contar para alguém também. O decreto de Deus para a tua vida é Dominar com fé, poder e autoridade. Fala com poder. Amém. Toma posse disso. Amém, glória a Deus. Então, Aleluias. e isso é para todos, irmãos? É indiscriminadamente para todos? É para todos, irmãos? Veio a dúvida, por isso que ninguém está respondendo, né? Não é para todos. Não é para todos. É só para aqueles que creem. Todos têm acesso à palavra. Mas é para aqueles que creem. É só para aqueles que creem. Para aqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É para aqueles. E tu tem, através da tua palavra, da tua boca, do fôlego que Deus te deu, o poder de confessar ou não Jesus na tua vida. Porque Deus nos deu um livre-arbítrio. Ele deu um livre-arbítrio até mesmo para os anjos. E alguns deles escolheram se rebelar. Deus não vai te obrigar a aceitar Ele. Jesus não vai te obrigar, Ele não vai invadir o teu coração para que tu aceite. Então, meus irmãos, diante disso, a oração que eu fiz com o meu aluno, eu gostaria de fazer com vocês. Mas para aqueles que querem aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Glória a Deus. eu quero pedir para a igreja ficar em pé. E a igreja que tem pessoas crentes, vocês creem e é por isso que estão aqui para ouvir a palavra. E aqueles que querem renovar o seu propósito, aí no lugar onde vocês estão, ergue a mão apenas e diz: Senhor, eu estou aqui para renovar o meu propósito e eu quero te aceitar novamente, ou te aceitar pela primeira vez como meu Senhor e Salvador. Não precisa vir aqui na frente, é aí no teu lugar. E eu vou fazer a oração e convidar você a repetir ela comigo. Pode fechar os olhos, por favor, igreja. Senhor Jesus. Agora você vai dizer o seu nome e eu vou dizer o meu. Eu, Pamela Vieira da Silva, você vai dizer o seu nome. Te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Reconheço o teu sacrifício na cruz e a tua entrega de amor pela minha salvação. Reconheço o teu sacrifício na cruz e a tua entrega. Por favor, Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Faça um decreto irrevogável acerca da minha salvação. De modo que nada no universo me impeça de ir morar no céu. De modo que nada no universo me impeça de ir morar no céu. E ajude-me a caminhar nos teus caminhos. E evoluir de acordo com os planos que tu tens para a humanidade. Ensina-me a preparar-me para ocupar o lugar que o Senhor tem reservado para mim. Ensina-me a preparar-me para o lugar que o Senhor tem preparado para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu espero de coração que essa palavra tenha encontrado um lugarzinho dentro de vocês. E guardem ela, porque se não é para vocês, compartilhem com alguém. E que daqui 20 anos essa pessoa vai sentir o poder da palavra, como foi comigo quando a minha tia, 20 anos atrás, me contou o que ela tinha escutado no culto. Muito obrigada, igreja. Glória a Deus.